Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Política em Cena, hoje sobre participação política. Como falámos de eleições muito recentemente e com duas especialistas, quer sobre as eleições regionais na Madeira, para o Executivo da Madeira, quer sobre as eleições para o Parlamento Europeu, eu pensei que era interessante começarmos a olhar para aquilo que é a participação política. A participação política que muitas vezes em inglês lemos como turnout. Em português nós não temos essa expressão, temos uma expressão de uma única palavra, temos uma expressão que congrega duas, participação política. E eu penso que é interessante falarmos um pouco nisto e começarmos a olhar para aquilo que são as bases da participação política. Quase toda a gente, ou eu diria toda a gente, sobretudo quem está interessado nestas temáticas, está atenta para aquilo que é a participação política. Afinal, todos nós vemos nos meios de comunicação social resultados de sondagens pré-eleitorais, sondagens à boca das urnas, sondagens, portanto, questionários que são aplicados a uma população representativa do universo, portanto, do todo do país, que ocorrem em períodos até que ainda não são períodos eleitorais. E, portanto, todos nós temos mais ou menos a noção daquilo que é o averiguar do sentido de voto de cada indivíduo. Este sentido de voto dos indivíduos tem sido analisado já há várias décadas e há algumas teorias que agregam as perspectivas com as quais nós podemos analisar este tipo de realidade. Muito inspirada em Bernard Goffman, que é um politólogo, um cientista político americano, nós podemos olhar para isto em termos clássicos, para a participação política em termos clássicos, atenção, entre aspas, porque a participação política está extremamente associada àquilo que são as democracias, e portanto é uma literatura que se desenvolveu essencialmente e mais proficuamente a partir da segunda metade do século passado, portanto não temos uma tradição filosófica de séculos, e portanto devemos ter isso em mente quando falamos na teoria clássica. E portanto, quando olhamos para a realidade, para o fenómeno que é a participação política, o turnout, podemos olhar de duas formas muito distintas. Se bem que hoje em dia nós temos muitos estudos que já agregam estas duas perspectivas, mas vamos pensar em duas tradições, em duas linhas de pensamento. Uma que se prende essencialmente com as características sociodemográficas do eleitor. Ou seja, nós vamos procurar explicar o comportamento eleitoral, o sentido de voto de cada eleitor, com base naquilo que são as características sociodemográficas do eleitor. Se é um homem, se é uma mulher, o nível de instrução barra escolaridade, se é uma pessoa que vive numa zona mais rural, mais urbana, se é alguém que tem um determinado tipo de emprego, que executa um determinado tipo de trabalho, e todas essas são condicionantes e são condicionadas pelo sentido de voto. Depois há uma outra perspectiva que olha para a participação política como um aspecto estratégico, ou seja, o eleitor, no momento de ir votar e até na decisão de votar ou não, faz um cálculo racional de quais são os custos de votar e se realmente pode fazer a diferença ou não o seu voto. E, portanto, aqui falamos não só em voto estratégico de votarmos naquele que tem mais chances de ganhar ou não de acordo com as nossas preferências, que até pode ser o não o mais preferido, o candidato ou a candidata mais preferidos, mas aquele que racionalmente nós pensamos que tem mais chances, mas também até no sentido de votar ou não. Eu acredito que o meu voto vai ser decisivo ou não. E aí podemos falar também em mobilização e em modelos de mobilização. Mas, portanto, olhar para a participação política dos indivíduos pode querer dizer olharmos e analisarmos estas características individuais. Claro que estas características, estes níveis individuais do voto, depois são, de alguma forma, agregados para que nós possamos ter uma perspectiva mais geral. E
há aí alguns problemas, até metodológicos, porque o nível de informação que nós temos é muitas vezes um nível desagregado, individual. Por exemplo, quando temos uma sondagem, nós perguntamos individualmente às pessoas qual será o sentido de voto e as outras características, ou então, quando fazemos uma análise em que vamos analisar o sentido de voto de grupos mais ou menos indefinidos, e sobre isso também podemos falar, no passado, para podermos prospectivar quais serão os resultados no futuro dos eleitores. Esses temas nós falaremos um dia de uma forma mais profunda. Eu só vos queria deixar estas duas direções de como é que podemos analisar efetivamente o sentido de voto, e queria vos deixar ainda outra nota, que eu acho que é muito importante. Hoje em dia têm sido muitas vezes questionados os resultados daquilo que são as sondagens, até sondagens que muitas vezes são à boca das urnas. Nós temos que nos convencer de que a informação que quem faz este tipo de estudos recebe é informação sobre as suas atitudes, a intenção de voto. E a intenção de voto pode mudar, não é? Porque é uma intenção, uma atitude é uma intenção, não é uma ação. A ação muitas vezes decorre daquilo que é a intenção, mas não necessariamente. Pode mudar, pode não se concretizar por alguma razão prática e até logística, mas como essa informação depende da informação que é dada pela pessoa à qual nós perguntamos o sentido de voto, há muitas vezes até uma intenção de não revelar aquilo que são as intenções efetivas do sentido de voto. E, portanto, é por isso que nós temos visto em vários sítios, com o caso do Brexit, com o caso da eleição do Donald Trump, até aqui em Portugal e em alguns outros casos, por exemplo, em que houve um aumento do voto na extrema-direita, em que nós vimos que as sondagens nem sempre previram os resultados mais refinadamente e até tiveram resultados bastante dispares daquilo que era esperado. E a razão é esta, é que a origem dos dados é o indivíduo que nos responde. O indivíduo pode mentir, o indivíduo pode mudar de ideias, o indivíduo pode efetivamente não ser capaz de ir votar naquilo que tinha pensado, porque teve um acidente, porque teve um imprevisto, etc. Espero que isto vos ajude um pouco a pensar sobre estas temáticas. Até uma próxima, fiquem bem.